Eu sei que todas as vezes que eu falo nesse assunto, eu gero polêmica e, por incrível que pareça, eu não quero gerar polêmica. Mas uma amiga minha me diz, mas Bruno, você vai falar dele, justo dele. É que ele é o cara. Ele é aquele que é um exemplo, e aquele que é uma luz, uma instrução, uma inspiração. Mas o que eu quero falar para você hoje é sobre ele, Jesus. Sim, ultimamente dá até medo de falar de Jesus. Ultimamente dá até medo de falar daquele que para você é uma inspiração, para aquele que para você é um exemplo a ser seguido, né? A gente tem tanta rigidez religiosa que quando alguém que não se considera religioso como eu fala de alguém que está associado a tantas religiões no mundo, ele tem que tomar cuidado, sair com um guarda-costas na rua. Mas de brincadeiras à parte, tem muita gente sensata nesse mundo também. E a verdade é que a grande maioria das pessoas são do bem e são sensatas, não se iluda. Não é a grande maioria que é do mal, não é a grande maioria que faz o mal, não é a grande maioria que é polêmica, não é a grande... É a minoria. Só que essa minoria grita alto pra caramba. Jesus não salva, é isso que eu tenho para te dizer. Jesus não é o Salvador, Jesus não salva, Jesus não resolve teus problemas, Jesus não paga tuas contas, Jesus não toma as decisões por você, Jesus não levanta da cama por você. Jesus é um grande ser, um grande mestre, um grande avatar do Cristo, um ser que o mundo mudou o calendário por causa dele. Eu não preciso ficar defendendo as credenciais de Jesus, mas por que Jesus não salva? Por que esse é um grande mito, um grande erro? Jesus não é o Salvador. Porque Jesus é um instrutor, porque Jesus é um professor. Mas para explicar isso, deixa eu contar uma história para você. Eu estava muito mal emocionalmente numa época, o ano era 2005, acredito eu. E nesse ano eu rezei demais antes de dormir, me preparava antes de dormir, rezava fervorosamente. E num determinado momento da minha oração eu pedi ajuda e adormecia. E eu fiz isso por muitos dias, e um dia desse que eu adormeci, eu me vejo num sonho, um sonho lúcido, uma projeção astral. E nesse sonho lúcido eu estou ajoelhado na frente do que seria uma igreja, num banco do que seria de uma igreja, olhando para o altar daquela igreja, ajoelhado assim. E naquela posição, quando eu olho do meu lado, vem flutuando um ser, e ele desce flutuando do meu lado e encosta do meu lado e começa a rezar do meu lado, do mesmo jeito que eu estava. Quando eu olho para esse ser, quem era? Jesus. E eu, caramba, Jesus chegou. Agora ele vai resolver todos os meus problemas. E eu tento falar com ele telepaticamente, mentalmente, falo, mestre, então resolve o problema para mim, me ajuda nesse problema. E ele pegou e falou, não, filho, vamos rezar para o mesmo Deus que você está rezando juntos. Vamos rezar para o mesmo Deus, para ele te dar força. Eu vou junto aqui contigo, fazer mais oração, para que o grande Pai te ouça e você tenha a sua mente iluminada, os seus caminhos iluminados. E aquilo mexeu muito comigo, porque aquela conversa teve mais alguns desdobramentos, tá? Que foi num sonho. E foi muito emocionante, você imagina. Eu comecei a chorar no sonho, depois eu acordei chorando de emoção, de felicidade. Mas entre outras coisas, ele deixou bem claro para mim, naquele sonho, espero que você já tenha sonhado alguma vez com ele, é bem provável que quantas pessoas sonham, ele está em tudo, que você tenha entendimento que Jesus ele não vai fazer por você, ele não é o Salvador, ele não é o nosso Salvador. Não adianta rezar para o nosso Senhor Jesus Cristo, não adianta. Sei que um monte de gente vai me xingar por causa disso, mas aí se você me xingar, daí tu faz o seu vídeo melhor, tá? Tô vendo assim que as pessoas xingam só porque são viciadas em reclamação, viciadas em vício. Se tá achando ruim meus vídeos, faz um melhor. Tá tudo certo. Eu tenho o costume de acessar muitos vídeos na internet e achar vários ruins. E eu procuro fazer uns melhores com base realmente nesses ruins que eu faço. Então, o grande lance é que se você ficar seguindo a inspiração, seguindo a instrução, seguindo a orientação do cara, dele, que é o cara, claro que você vai crescer, amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, ajudar como Jesus ajudou, sentir o que Jesus sentia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. É isso. Eu acredito, me emocionei agora. Uma música de infância que eu cantava na escola que eu estudei. E o que a gente precisa é seguir o exemplo deles, dele e de outros grandes seres. A gente precisa aprender com eles, precisa fazer o que eles faziam, precisa viver como eles viviam, precisa sentir o que eles sentiam, precisa sorrir como eles sorriam, precisa ajudar como eles ajudavam, precisa amar como eles amavam.
Aí sim você vai ter a sua vida salva. Aí sim você vai ter um Salvador na sua vida. E sabe quem é esse Salvador na sua vida? Você. Então a salvação vai vir de você, inspirada por Jesus, amparada, magnetizada e tantas outras coisas boas. Eu espero que você entenda. E ninguém vai salvar a sua vida senão você mesmo. Ele está no meio de nós. O que quer dizer? A força está dentro de você. Eu lembro de um frei que eu fiz amizade, foi um grande mestre da minha vida, Frei Hermínio Bourignon. Ele disse: filho, Deus sozinho aqui nesse mundo era só capim. Ele precisava de pessoas para carpir isso para ele. Essa metáfora que eu quero encerrar e dizer é o seguinte: você pode se inspirar e deve se inspirar, hein? Deve se inspirar nos grandes seres. A gente está precisando deles mais do que nunca. Mas os braços que vão carpir são seus. As mãos que vão rezar são as suas. Os lábios que vão expressar o seu amor são os seus. É isso. Espero que você entenda definitivamente que Jesus não salva, mas é um baita ser, uma baita inspiração. Quem falou foi o Bruno Gimenez. Eu desejo que você vá à frente, que você faça a sua parte. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no nosso canal, curte a nossa fanpage, compartilha com seus amigos, marque seus amigos, que é o único jeito que a gente tem de poder fazer com que todos os vídeos cheguem a mais pessoas. É isso. Até o próximo 365 dias de espiritualidade na prática. Vamos em frente!